Olá, Jússi, tudo bem? Primeiramente, deixa eu esclarecer uma coisinha com você antes de começar essa gravação. Eu estava fazendo a gravação pelo Google Meet, né? Que é a faculdade que eu dou aula, tinha assinatura do Google Meet, mas como eles vão ter que voltar o ensino presencial, eles cancelaram e eu não posso mais fazer aquela gravação direta que eu fazia. Então, eu estou fazendo pelo Zoom. Pelo Zoom só tem um probleminha que eu vou ter que fazer em três partes a aula. Eu vou ter que fazer a parte 1, a parte 2 e a parte 3, porque cada aula vai ter aí meia hora, 40 minutos, tá? O Zoom não permite que a gente faça uma gravação maior do que isso. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer essa aula aí, parte 1, parte 2, parte 3, mas eu vou sinalizar direitinho lá no YouTube para que você não se perca, tá bom? Então, vamos começar? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mais algumas configurações, falar de como a gente faz a configuração, a formatação do trabalho no Word, né? Porque a gente já viu bastante coisa da BNT. Na próxima aula eu ainda vou continuar com o Word, porque a gente vai ter que abrir o Word e eu vou te ensinar direitinho como é que faz lá dentro dele. A gente vai falar algumas coisas bastante importantes hoje, e como a aula não está sendo ao vivo para você, você vai assistir essa aula depois, vai anotando aí suas dúvidas e depois você me manda para que a gente possa solucionar. Eu vou compartilhar a tela, eu não estou muito acostumada a gravar aula pelo Zoom. Se tiver algum defeitinho aí, se tiver alguma coisa que falhar e tal, depois você me fala para a gente poder corrigir, tá bom? Deixa eu fazer o compartilhamento. Vou abrir aqui o meu PowerPoint. Já deveria estar aberto, mas acho que o Zoom acabou fechando ele. Deixa eu me achar aqui primeiro, tá? Qualquer coisa que você tenha, qualquer dúvida que você tenha, você vai anotando e depois você me passa, tá bom? Então, vamos começar. Nossa aula de hoje é a nossa 7ª aula, gravada, né? A primeira parte da 7ª aula. E vamos falar, então, sobre a automatização do Word, né? O Word ele é um programa bastante útil para a gente na formatação, porque ele tem umas ferramentas muito interessantes. A gente acaba subutilizando o Word, né? As pessoas acham que sabem mexer no Word, mas ele tem tantas funcionalidades, tantas ferramentas, que mesmo eu já mexendo com esse programa, acho que quase 20 anos, né? Eu ainda vou descobrindo coisas novas dele, tem muita coisa assim, acho que eu não sei nem 30% do que o programa faz, mas ele tem muitas funcionalidades, né? O Word, esse pacote da Office, que compreende, inclusive, o PowerPoint, que é onde eu faço as minhas apresentações, o Excel, né, que muita gente usa para fazer planilha, e o Word, que muita gente usa para fazer texto, e as pesquisas são digitadas no Word. Quando você vai participar de um congresso, você vai escrever um artigo científico, mandar para uma revista ou mandar para um congresso, a gente faz o texto no Word, porque o Word tem todas as ferramentas, né, que a BNT pede na formatação. Então, vamos lá, vamos entender primeiro na teoria como a gente faz a automatização do Word. Se der tempo, ainda hoje eu abro um documento no Word para eu te mostrando isso no próprio documento, senão a gente vê a prática na próxima aula, tá bom? Então, vamos ver, a gente tem uma coisa no Word que se chama atribuição de estilos, né? A atribuição de estilos, na verdade, ela é uma ferramenta para que a gente possa automatizar. A gente já viu alguma coisa quando você começou a fazer aquela correção daquele trabalho lá que eu te passei, você começou a ver lá corpo, título 1, título 2, título 3. Então, essa é uma programação que a gente faz dentro do Word para que ele possa trabalhar para a gente. Então, ao invés de eu selecionar uma linha, mandar por negrito, mandar colocar no tamanho 12, mandar toda vez fazer a mesma coisa, eu já faço uma programação e apenas apertando um botão, ele já faz toda a formatação que eu definir para ele, né? Então, a gente vai ver como é que funciona isso, né, dessa atribuição de estilos, e depois a gente vai ver como é que esse programa começa a trabalhar a nosso favor, trabalhar para a gente, tá? Então, esse é um recurso
que vai depois ser muito útil quando a gente for fazer os índices, né? Porque eu já falei para você que esses índices são automatizados, eles são feitos de uma forma automática. A gente põe lá, a introdução saiu na página 15, o capítulo 2 saiu na página 20. Se eu mudar qualquer coisa dentro do meu trabalho, mandar atualizar o índice, ele vai arrumar automaticamente tudo para mim. Mas isso a gente vai ver na prática aí, na próxima aula, como é que a gente faz índice, como é que a gente automatiza esses índices todos, tá? Então, a gente tem que atribuir os estilos corretamente de cada tipo de coisa que eu vou usar dentro do meu trabalho, e para isso, a gente vai preparar primeiro o documento. Eu costumo primeiro preparar o documento antes de começar, mas tem gente que gosta de fazer o contrário, que gosta já de escrever tudo e depois ir atribuindo os estilos e fazendo a formatação depois dele pronto. Eu gosto de fazer antes, já deixar o documento pronto, pegar um Word em branco e já deixar todo o documento preparado para depois ir só selecionando e apertando os botões. Mas aí fica aí ao critério de cada pessoa como acha melhor fazer. Então, se a gente for fazer essa preparação antes de iniciar o meu trabalho, eu preciso, então, abrir um documento novo, eu já salvo esse documento novo com algum nome lá que eu saiba, que depois vai ser lá que eu vou digitar o meu trabalho, vai ser lá que eu vou colar o meu trabalho, já salvo esse documento e vou fazendo lá as formatações necessárias num documento em branco. Então, eu prefiro preparar antes, mas tem gente que gosta de fazer isso depois, posteriormente. Então, a gente vai preparar o documento. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, né, qual vai ser a formatação do meu trabalho acadêmico. A primeira coisa, Ju, é pensar na página, né? A BNT recomenda que a gente use papel branco no formato A4. A BNT, ela permite que também se utilize aquele papel reciclado. Porém, é um papel que ele não é muito utilizado porque ele costuma danificar as impressoras. Tá? Ele é um papel que solta muito fragmentinho, muita fibra, e ele acaba danificando as impressoras. Então, se você vai imprimindo muito, você vai estragando o cabeçote, vai estragando uma série de coisas. Inclusive, o papel reciclado não é bom nem para caneta esferográfica, ele estraga todas as canetas esferográficas. É uma pena, né, que o papel reciclado faça isso, porque seria uma forma da gente estar fazendo um trabalho aí com sustentabilidade, mas o ideal mesmo, né, o que se pede sempre é o papel branco. Então, nós vamos falar de dois tipos de trabalho, né? O trabalho longo, que é aquele trabalho que pode ser um TCC, pode ser uma dissertação de mestrado, pode ser uma tese de doutorado, ou o trabalho curto, que pode ser um artigo, um paper, né? Uma comunicação pequena aí de um congresso, de uma coisa mais curta, né? Mas, para tanto uma publicação quanto a outra, a base da formatação vai ser a mesma. O papel branco no formato A4, né, 21 por 29,7 centímetros, é a medida do papel A4. Eu tenho que ter margem esquerda 3, margem direita 2, margem superior 3 e margem inferior 2. Aí muita gente me pergunta assim, por que eu tenho 3, 2, 3, 2 e não tudo 3 ou tudo 2? Então, é uma questão de lógica. No lado esquerdo, geralmente a gente recebe a encadernação, seja ela em arame, seja ela em aquele grampeado, ou seja ele aquele costurado, né, de formato, aqueles formatos de livro. Quando eu recebo essa encadernação, eu perco cerca de 1 centímetro do lado esquerdo. Na parte superior, eu tenho o cabeçalho, onde vai o número da página, geralmente vai o número da página, talvez, às vezes, um nome da faculdade, ou alguns congressos colocam lá no cabeçalho o nome do congresso, e eu perco cerca de mais 1 centímetro na parte superior. Então, na verdade, eu teria 2, 2, 2, 2, porque eu perdi 1 centímetro do lado esquerdo e perdi 1 centímetro na parte de cima, então ele acabou ficando por igual. Na hora que a gente olha aquela mancha, que se chama de mancha gráfica, né? Aquela parte onde está o impresso, ela vai ficar mais ou menos centralizada, como se eu tivesse deixado uma margem 2, 2, 2, 2, tá? Então, é por isso que a BNT pede 3, 2, 3, 2, que é por causa da esquerda e da superior acabar perdendo aí com outras informações. Então, a primeira coisa que a BNT pede é essa formatação das margens, né?
e como que a gente vai fazer essa formatação das margens. Isso aqui é uma reprodução de um documento do Word, né? Eu peguei uma imagem, né, uma foto do documento do Word. Então, quando eu abro meu documento do Word, o que eu vejo... Deixa eu pegar aqui o meu pontinho. O que eu vejo no meu documento é uma guia aqui em cima com os nomes, né, de subguias, né? E a primeira coisa que eu vou procurar é essa guia do layout, né? Então, para preparar o meu documento, eu vou primeiro abrir essa guia layout. Quando eu abro essa guia, vai me abrir esta subguia. Dentro dessa subguia, eu vou nessa parte aqui de configurar página, clico nessa setinha e vai abrir para mim esta janela. Nessa janela, eu vou preencher o tamanho das minhas margens. Olha, então, eu tenho aqui 3 abas no configurar página, eu tenho a parte de margens, a parte de papel e a parte de layout. O que eu vou usar aqui é margens e papel. Em margens, eu vou colocar 3322. A orientação do papel vai ser retrato, né? E aí, na sequência, eu vou dar o OK, e aí a minha margem já está configurada. Se no teu documento não estiver aparecendo esta reguinha aqui, ó, esta reguinha que aparece no Word, ela é muito importante. Eu vou nessa guia aqui, ó, exibir. Quando eu clico nessa guia exibir, aparece lá régua. Aí você clica em régua que ela passa a aparecer, tá? Numa segunda etapa, eu vou repetir, né? Vou no layout, vou no configurar página, vai me abrir de novo mais uma janela, e aqui eu já usei a margem, agora eu vou no papel. Dentro do papel, o que eu vou selecionar? A4, e vai aparecer o tamanho do meu papel. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o Word ele vem configurado de fábrica com papel carta aí, tá? E se a gente configurar no papel carta, depois dá uma bagunça na hora de imprimir, a gente tem que tomar muito cuidado para ele estar configurado certinho no A4, tá? Dou o meu OK, e aí eu já tenho as margens do meu trabalho devidamente configuradas, tá? Eu falo muito tá, né, Jussi? Preciso parar de falar esse tá. A gente tem esses vícios de linguagem e a gente acaba pegando eles conforme a gente dá muita aula. Eu preciso parar com esse meu tá. Vou tentar, tá? Bom, e aí a gente vai falar sobre fonte e espaçamento do texto, né? A gente tem lá a fonte do meu texto. Antigamente, a BNT separava vários tamanhos de fontes para cada coisa. Ela tinha lá, título de nível 1 tinha tamanho 18, título de nível 2 tinha tamanho 14, título de nível 3 tinha tamanho 12, e aí dava uma bagunça, os alunos faziam uma confusão, acabava ficando uma meleca, e aí a BNT resolveu padronizar e deixar todo mundo com tamanho 12. Então, todos os títulos agora têm tamanho 12, com exceção daquela citação com mais de 3 linhas, que vai ter tamanho 10. Mas o restante, tudo vai ser tamanho 12. Então, para o corpo do meu trabalho, eu vou usar a fonte Arial ou Times New Roman, a BNT deixa livre essa escolha, e aí quem escolhe geralmente é a faculdade. Se a faculdade deixar livre, o aluno pode escolher. Porém, se o aluno escolher usar Arial, ele vai usar Arial no trabalho inteiro, tá? Legendas, tabelas, fontes, tudo em Arial. Se ele escolher o Times New Roman, também ele vai usar tudo em Times New Roman. Ele não pode mesclar, não pode misturar essas fontes dentro do trabalho dele. Então, meu trabalho vai ser em Arial ou Times New Roman, o tamanho dela vai ser 12, a entrelinhas vai ser simples, e o parágrafo vai ser de 1,25, na verdade, né? A BNT diz 1,2 a 1,25 na primeira linha, com alinhamento justificado. Esse entrelinha simples, Jussi, é para quando é um trabalho curto, né? Por exemplo, um artigo. Se for um trabalho longo, a BNT recomenda que se use entrelinha 1,5. Então, onde que eu vou para fazer essa configuração? Eu entro lá em parágrafo, né? E aí eu vou pôr o alinhamento justificado, vai ter recuo esquerda 0, direita 0, vai ter antes e depois 0 e 0. A primeira linha é o meu parágrafo, né? Que a professora do primário falava, 2 dedinhos parágrafo, vai ser 1,2 ou 1,25, dependendo da instituição. Cada instituição vai usar uma medida diferente.
Esse entrelinha pode ser simples, se for um artigo científico de até umas 12, 15 páginas, eles vão usar entrelinha simples. Se for um trabalho longo, como uma tese, uma dissertação, um TCC, que são trabalhos maiores, eles vão adotar o entrelinhas 1,5. Mas eu sempre volto a lembrar, né, para você, que o aluno, quando ele vai realizar um trabalho acadêmico, a faculdade fornece para ele um manual, né? E nesse manual vai estar tudo explicado direitinho, qual vai ser a entrelinha, qual vai ser o tamanho do parágrafo, tudinho vai estar explicado nesse manual. Se não estiver explicado no manual, se eles não derem o manual, aí sim você adota o que a ABNT recomenda. Como você já tem aí as normas, então você já tem como pesquisar isso. Aí eu dou ok, e aí vai estar padronizado a minha fonte. Nisso eu estou preparando, então, meu documento. E aí ele vai ter uma estrutura física, né? O meu documento tem uma estrutura física, o meu trabalho tem uma estrutura física. A gente já viu algumas coisas sobre isso, né? Elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais. Então, a gente tem aí os títulos que eu já falei para você, que são títulos de nível 1, nível 2, nível 3. A gente vai ver novamente isso aqui nessa aula hoje. Eu vou voltar a falar desses níveis dos títulos, né? Mas, para início de conversa, eu já vou avisando que os títulos com indicação numérica que ocuparem mais do que uma linha, olha, veja bem, eu não recomendo títulos com mais de uma linha. São muito ruins, são muito chatos, são muito... Como é que eu vou dizer? É muito assim, muita encheção de linguiça, porque eu acho que o título tem que ser uma coisa concisa, simples e direta. A explicação tem que vir no corpo do texto e não no título. Porém, alguns acadêmicos gostam de títulos longos, inclusive títulos de trabalho. Você vai pegar TCCs aí, dissertações de mestrado, TCCs, com aqueles títulos de 4, 5 linhas. Você vai pegar isso pela sua mão aí. Eu não gosto, mas é uma opinião particular minha. Porém, então vamos ver se o título tiver mais do que uma linha, como que vai ser. Ele vai ter um alinhamento da segunda linha embaixo da primeira letra da primeira linha. Ó. Eu até que inventei esse nome aí, que talvez nem tenha nada a ver. Ó. Porto de Santos na conjuntura econômica do Brasil, análise de dados. Então, ele está ocupando mais do que uma linha, então você percebe que eu tive que dar uma deslocadinha na linha de baixo. Isso eu vou ensinar na hora que a gente abrir o Word, eu vou mostrar como é que se faz. A gente ajusta naquela reguinha que eu mandei você deixar ela exibida lá. A gente ajusta isso por aquela reguinha. Então, dá para você deslocar a linha de baixo para onde você quiser, sem mexer na linha de cima. Dá para você deslocar só uma linha do parágrafo, sem mexer nas demais. Eu estou de olho aqui no relógio, porque quando der 40 minutos, ele me joga para fora do Zoom, então eu tenho que terminar para poder começar a segunda parte. Bom, aí, continuando aí sobre a estrutura física do trabalho, a gente vai ter lá aqueles títulos que eu falei para vocês, sessões primárias, que são aqueles números com um algarismo só, né? Título 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. As secundárias, que vai ser 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. As terciárias, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, e assim sucessivamente. O que a gente tem que observar é que esses títulos, seja a seção primária, secundária ou terciária, eles vão estar sempre grudados na margem esquerda, eles não têm nenhum recuo, eles não têm um afastamento, tipo um parágrafo, uma coisa assim, eles vão estar grudadinhos ali na margem esquerda. E a gente só vai usar ponto entre um número e outro. No último numeral, não tem ponto para a primeira palavra. Então, por exemplo, 1.1, espaço e o título. 1.1.1, espaço e o título. Então, o ponto ele só é utilizado no meio da numeração. No final, ele não é separado por hífen, por ponto, por travessão, por parêntese, por nada disso. Eu já vi de tudo, tá? Eu já vi numeração com parênteses, eu já vi numeração com traço, eu já vi numeração com um monte de coisa, mas a ABNT é muito clara quando ela diz que não é para colocar nada depois do último número, é para ser apenas um espaço. E aí, o texto vai iniciar, obviamente, numa linha diferente. Então, eu tenho aqui, ó, eu fiz um exemplozinho, né? Um espaço introdução.
1.1, espaço objetivos. 1.1.1, espaço objetivo específico. Então, perceba que no final, né, depois do último número aqui, não tem nenhuma sinalização, apenas um espaço em branco. Vai ser muito comum você encontrar isso aqui com ponto. Por quê? Porque quando o Word faz a numeração automática dela, e isso é uma coisa que eu brigo com os alunos direto, brigo o tempo todo, falando, não usem numeração automática para nada dentro do trabalho acadêmico, porque a numeração automática bagunça o coreto. A numeração automática do próprio Word coloca o ponto. Então, se você fizer uma numeração automática no Word, ele vai pôr um ponto em introdução. Por isso que a gente não faz numeração automática, a gente desativa as numerações automáticas, eu deixo tudo desativado. Bom, aí todas as seções, né, todos os títulos vão ter que ter um texto relacionado a eles. Eu não posso pôr um título e não colocar nenhum texto. Por exemplo, isso que está aqui, ó, eu não poderia colocar isso. Introdução, ponto objetivos, 1.1. Eu tenho que ter um texto, nem que seja de uma linha, embaixo de cada um desses títulos. Eu não posso deixar um título sem texto. Eu tenho que ter texto, nem que seja de apenas uma linha, sobre cada título. Então, se eu tenho isso daqui, ó, introdução, tem que ter texto, 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 objetivos, texto, 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 objetivo específico, texto, texto, texto. Tem que ter texto em todas as seções do meu trabalho. Tá? Se eu não tiver um título, se eu tiver um título sem texto, esse título está ali inútil, está ali jogado, ele precisa ser explicado. Todo o título ele é só uma chamada. E aí ele vai ter uma explicação, nem que seja de uma linha, 2 linhas. Você pode aí até ser bem sucinta em alguns momentos, vai ter até que você vai ter que até criar uma frase, porque às vezes você vai falar, não, é só colocar um título e já jogar o outro embaixo. Não pode, tá? A BNT também é muito clara com relação a isso. E alguns membros de banca são muito severos nesse tipo de avaliação. Bom, o indicativo das seções primárias, como a gente já comentou, vai ser grafado com números inteiros a partir de 1. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O indicativo de uma seção secundária vai ser o número da seção. Então, por exemplo, se a minha seção é 1, e eu vou dividir ela em subitens, vai ser 1.1. Se eu vou dividir esse 1.1 em mais subitens, vai ser 1.1.1. E aí, quanto mais eu for dividindo, mais seções eu vou criando. A gente utiliza com tranquilidade até a seção terciária, principalmente em artigo, tá? Em artigo é dificílimo a gente utilizar. Eu em artigo já quase não uso seção terciária. Eu já quase uso só seção primária e secundária, porque quanto mais numeração tiver naquele título, significa que eu estou afunilando cada vez mais um assunto. Eu estou entrando lá no fundo dele. E, às vezes, eu tenho um artigo científico que eu não tenho o número de páginas suficiente para fazer essa imersão. Tá? Eu não posso ficar mergulhando muito, porque, às vezes, eu tenho 12, 15 páginas para escrever e eu tenho que ser mais rápida, mais ágil, o texto tem que ser mais fluido. Então, às vezes, essa subnumeração acaba deixando o texto mais quebrado. E aí, o mesmo eu vou fazer nas demais sessões. Eu ainda estou preparando meu documento e para facilitar, então, a minha formatação, eu já vou deixar tudo pronto, aqueles estilos, né? Eu vou entrar lá no meu Word, abrir um documento em branco e já vou começar a deixar todos os meus estilos prontinhos, para quando eu começar a fazer, eu já vou digitando, selecionando e clicando nos botões. E a gente vai ver isso com um pouco mais de profundidade na aula que eu abri o Word e fizer isso lá no Word. Agora vai ficar meio que na teoria, mas você vai guardando aí. Se você conseguir acompanhar, a partir desse vídeo, você conseguir acompanhar num documento do Word, maravilha. Se não, na próxima aula, eu já vou abrir um documento do Word e vou aplicar tudo isso que a gente vai aprender hoje num documento na prática. Então, essa formatação de preparar o documento antes de começar, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que pegar um documento em branco, que eu não fiz nada ainda, e vou fazer
toda a formatação dele. Ela dá mais trabalho, mas depois de pronto, ela vai economizar um tempo danado, porque aí você vai entrar num ritmo de escrever e você não vai ter que ficar parando para ficar formatando. É só ir apertando o botão, certo? Porque o documento já vai estar pronto, vai estar praticamente pronto. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é a atribuição de estilos. Como que eu vou fazer essa atribuição de estilos? Então, para efetuar um trabalho acadêmico, a gente vai ter que criar um estilo para cada tipo diferente de item. Eu contei aí alguns itens, eu acho que são 9 ou 10 itens que a gente vai ter que deixar preparados para depois ir utilizando. Alguns desses estilos vão estar ocultos, e aí a gente vai ter que habilitar, vai ter que entrar lá num lugarzinho lá específico para habilitar aqueles que não estiverem aparecendo. Porque o próprio Word já manda um monte de estilo pronto. Alguns não estão prontos, a gente vai criar. Mas a maioria deles está pronta, e é só a gente habilitar. Às vezes a gente vai tentar fazer um estilo, e ele dá a mensagem assim, o Word já tem um estilo com esse nome. Isso significa que o Word já pensou nesse estilo, ele já está pronto, é só modificar, é só formatar ele. Então, na aba página inicial, que a gente vai ter lá no Word, a gente vai clicar numa setinha que fica debaixo da palavra estilo, né? Conforme vai mostrar essa figura aqui. Então, eu abri o meu documento Word, né? Está aqui meu documento. Eu tenho aqui uma aba superior. Nessa aba superior, eu vou ter algumas guias, né? Todas as guias que o Word vai me oferecer. E eu vou nessa primeira guia aqui, ó, nessa guia de página inicial. Quando eu apertar essa página inicial, vai me aparecer esses subitens aqui, ó. Essa outra barra de ferramentas. Então, vai aparecer para mim uma formatação rápida para fonte, uma formatação rápida para parágrafo, e vai aparecer aqui, ó, nesse quadro, aqui nesse retângulo, os estilos. Então, você percebe que cada um desses estilos ele tem uma cara diferente. Ele tem, às vezes, alguns estão com colorido e tal, mas isso não significa que eu tenho que adotar isso que está aqui. Eu posso clicar com o botão direito e modificar qualquer um deles e deixar qualquer um deles do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar melhor, tá? Então, nessa aba de página inicial, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é pegar aí e observar esses estilos. E aí eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, nessa setinha pequenininha que tem aqui, e ele vai me abrir uma guia suspensa, né, tipo uma janela, onde ele vai me mostrar os estilos. Aí eu tenho vários estilos aqui, e esses estilos vão estar todos aqui. Eu pedi para deixar, eu deixei selecionada a opção mostrar todos os estilos, ó, mostrar visualização, está selecionado aqui, porque eu estou vendo, visualmente ele está me mostrando como vai ficar cada um. Ó, esse título 1 vai estar sempre em azul com esse tipo de letra. O título, só título, vai ser sempre preto com esse tipo de letra. Esse ênfase sutil que ele fez, esse estilo chamado ênfase sutil, vai ser em itálico, sem negrito. Outro ênfase vai ser em itálico, com negrito, e assim sucessivamente, tá? Porque eu posso deixar a minha imaginação fluir aí para fazer os estilos. É claro que a BNT vai ter pré-determinado os estilos dela. Então, na sequência, né, eu tenho aqui, então, essa galeria, que é uma galeria que eles chamam de galeria de estilo rápido. Então, eu já vou escrevendo e apertando os botões aqui, ele já vai formatando na hora. E aqui, um painel de estilos. Na galeria de estilo rápido, ele vai ficar só, eu posso selecionar aqui só aqueles que eu vou usar nesse documento. É o que eu costumo fazer. Eu deleto todo mundo que eu não vou usar e deixo aí nesse estilo rápido só aqueles que eu vou usar. Eu vou deixar também apertadinho esse botão, mostrar visualização, que é para eu saber, a hora que eu abrir essa janela, eu ter uma ideia da cara de cada um desses estilos. Tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, porque a gente vai daqui a pouquinho terminar essa aula aqui, né? Vai terminar a nossa primeira meia hora. Então, eu vou parar e volto, então, com a parte 2 da nossa aula, tá? Até já.